Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, dia 3 de outubro, sexta-feira da 26ª semana do Tempo Comum, dia que celebramos a memória dos santos André de Soleval, Ambrósio Francisco, presbíteros Mateus Moreira e companheiros mártires. Então, no estado do Rio de Janeiro, no estado do Rio Grande do Norte, por volta do ano 1645, os padres André e Ambrósio, juntamente com os companheiros leigos, testemunharam com martírio sua fé em Cristo, vítima da invasão holandesa. A exemplo desses primeiros mártires do Brasil, sejamos firmes na fé, firmes na fidelidade a Deus, que hoje nos pede acolhida e não desdém ao apelo à convenção feita pelo Evangelho. Então, estamos assim vivenciando o mês de outubro, o mês missionário, o mês do Rosário. E com grande alegria iremos partilharmos hoje o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 13 a 16. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidônia tivesse sido realizado os milagres que foram feitos em vosso meio, há muito tempo teria feito penitência, vestindo-se de cilício e sentando-se sobre cinzas. Pois bem, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia terão uma sentença menos dura do que vós. Ai de ti, Cafarnaum, serás elevada até o céu? Não, tu serás atirada no inferno. Quem vos escuta, a mim escuta. Quem vos rejeita, a mim despreza. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, Jesus falava assim com algumas cidades conforme citou os nomes, referindo diretamente àquele povo que presenciou maravilhas através dos seus ensinamentos e contemplaram milagres nas terras onde ele visitou, orientando a todos que valorizasse a fé, que aproveitasse os exemplos e valores deixados por ele, pois tiveram a oportunidade de conhecer a verdade, enquanto muitos outros não tiveram a mesma chance. Meus irmãos, queridas irmãs, hoje nos fala da mesma forma, ou seja, instruídos pela Sagrada Escritura, sabemos o que é certo e vivemos pela luz do Evangelho, encontramos assim o discernimento e obtemos força para negar o pecado e, convencidos, não murmuramos em momento algum. Assim, afastamos das coisas erradas do mundo, conseguiremos assim nos doar mais e mais para as coisas do alto. Só assim, caros irmãos, queridas irmãs, teremos a certeza de que estamos valorizando a presença divina do Pai, que para provar seu amor entregou seu único Filho na cruz para nos salvar e continuar oferecendo o Espírito Santo para nos acompanhar com a sua presença eucarística, que vem assim nos purificar. Desta forma, obedecendo ao propósito de Deus, nunca iremos desapontá-los. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, perceba que nessa passagem do Evangelho de hoje, Jesus recrimina as pessoas das cidades onde se realizaram os milagres, nem por isso tomava consciência a fim de mudar de atitude. Não se convertia, não progredia espiritualmente e dava contra-testemunho diante de outras cidades. Portanto, o mundo precisa de testemunhas fiéis de Jesus para ser restaurado, e nós podemos estar jogando o tempo fora, jogando o tempo precioso em que estamos vivendo. Por isso, hoje, meus irmãos, queridas irmãs, nós somos chamados, por meio desta liturgia, desta palavra, a repensar as nossas ações e nos comprometer com uma mudança nas nossas atitudes. Portanto, precisamos ter em mente que a fé remove montanha e o testemunho da nossa fé poderá transformar o coração e a vida do povo de Deus. A cada dia, meus irmãos, queridas irmãs, Jesus nos concede novas oportunidades para escutarmos a sua voz por meio da sua palavra e também dos acontecimentos da nossa vida. E continua na sua missão de nos exaltarmos e advertirmos. Abre os olhos, ou seja, Jesus
Abre os nossos olhos para que enxerguemos em suas obras no meio de nós, as quais nós quase nunca percebemos, porque não exercitamos a nossa fé. Corazim, Betsaída, Cafarnaum, somos cada um de nós que vemos acontecer os prodígios do Senhor na nossa vida, mas continuamos o mesmo e por causa da nossa dureza de coração não conseguiríamos assim sermos instrumentos de Deus para os que nos escuta a falar. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, propomos a edificar o reino de Deus aqui na terra, falamos em seu nome, mas não agimos conforme pregamos. Olhamos e não vimos, ouvimos e não escutamos. Assim fazendo, rejeitamos o Senhor que veio do céu para nos dar a vida. Se falamos, mas não agimos, estaremos contribuindo para que Jesus seja rejeitado, em vista das nossas más ações diante dos homens. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, você tem percebido as coisas boas da sua vida? Você tem motivo para louvar a Deus? Quais são esses motivos? A sua pregação tem sido eficaz diante dos homens? Você fala e vive o que fala? Você tem sido instrumento de atração ou rejeição das pessoas para Jesus? Você tem certeza de que vai realmente para o céu? Reflita isso nesse dia de hoje, meus irmãos, queridas irmãs. Para que possamos assim renovar o nosso coração, termos uma atitude nova, buscar realmente estarmos interagindo nesse processo de convenção. Fazemos essa mudança de vida para que possamos caminhar firmemente nos ensinamentos de Jesus, o nosso Salvador. E peçamos ao Pai que renove a convenção e a penitência diante do testemunho de Jesus, de modo que não incorramos em castigo por nossa incapacidade de reconhecer o apelo da salvação. Portanto, peçamos a Jesus que possa nos movermos sempre e renove a nossa conversão diária para que possamos vivermos uma vida coerente com os ensinamentos do Evangelho. Assim seja. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês um santo e abençoado dia. Que desça sobre vocês, sobre a sua família, a bênção desse Deus que é todo-poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E ficamos todos na paz de Cristo.